Bom dia, me chamo Alisson Gomes e vou explicar um pouco sobre os códigos da informação genética. Para começar explicando, vou falar um pouco sobre o dogma central da biologia molecular. Esse dogma ele foi postulado por Francis Crick em 1958. E esse dogma ele explica como ocorre o fluxo das informações do código genético. Esse modelo mostra, principalmente, que uma sequência de um ácido nucleico pode formar uma proteína. Entretanto, o contrário não é possível. Segundo esse dogma, o fluxo da informação genética segue o seguinte sentido: o DNA forma o RNA e o RNA forma as proteínas. Já hoje em dia, ocorreram algumas mudanças em que foram feitas no modelo proposto originalmente, certo? Isso ocorreu em razão de hoje se saber, por exemplo, que algumas enzimas elas são capazes de utilizar o RNA para se produzir o DNA. Ou seja, esse dogma atualizado pode ser resumido e representado da seguinte maneira, como na figura que a gente visualiza a seguir, né? Que o DNA ele forma o RNA ele forma as proteínas, certo? Só que a gente hoje entende que o RNA também pode seguir o sentido contrário, que ele também pode formar DNA, onde esse processo é chamado de transcrição reversa, onde o RNA se torna DNA e também ocorre a replicação de RNA, certo? Observe-se, portanto, que esse dogma ele demonstra todos os processos pelos quais os ácidos nucleicos podem passar, onde temos o DNA, onde está contida a informação genética que pode ser transcrito em moléculas de RNA. No processo de transcrição, uma molécula de DNA serve como molde para a criação de uma molécula de RNA, certo? E essa molécula de RNA que é encontrada o código, que é usada para organizar a sequência de aminoácidos e formar as proteínas no processo de tradução. Esse processo consiste na união de aminoácidos obedecendo a ordem de códons apresentados em um RNA mensageiro, certo? Observe-se também a replicação do DNA, processo pelo qual uma molécula de DNA é capaz de formar uma molécula idêntica à original, certo? Hoje também, nos dias atuais, se sabe que uma molécula de RNA ela pode produzir DNA, certo? E como eu já tinha falado, esse processo é chamado de transcrição reversa. E ela não acontece, tipo assim, em todas as moléculas. Principalmente ela acontece em vírus, certo? Eles possuem uma enzima denominada transcriptase reversa, onde ele é capaz de fazer essa transcrição de RNA para DNA. Pronto. A replicação do RNA, ela também é um fato observado em alguns vírus, certo? Como já tinha dito. E essa molécula ela é replicada e atua como RNA mensageiro. Para realizar esse processo, o vírus utiliza o RNA replicase, certo? E também observa-se também que uma proteína é formada a partir dos ácidos nucleicos, mas um ácido nucleico não pode ser formado a partir de uma proteína. Dando continuidade agora, vamos falar um pouco sobre os códigos genéticos também. Bastante interessante nesse estudo. Seguindo-se o mesmo princípio das vias da informação e comparando-se, estabelece a comunicação entre as pessoas, tipo esse código, bem como a divulgação e armazenamento do conhecimento. É possível entender o funcionamento do mecanismo que controla a duplicação do material genético ou replicação da molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Esse código, quando nós associamos os símbolos do alfabeto, certo? Para formar as palavras e expressá-las com coerência, seja através do diálogo ou pela escrita. Fazemos uso da combinação de elementos que irão transmitir o pensamento e opiniões, ou seja,
Esse código no nosso organismo, ele consegue destruir algumas letras, certo? Palavras ou expressões. Isso tudo é usado para fazer com que a gente consiga, certo? Conseguir identificar pensamentos, expressar opiniões, certo? Tudo isso é papel do código genético, certo? Da mesma forma como ocorre com a molécula de DNA, cujo código se estabelece pela complementaridade de compostos orgânicos, principalmente entre as bases nitrogenáticas púricas e pirimídicas, certo? No entanto, para termos de compreensão didática, essa ilustração, elas são representadas respectivamente por letras. Os códigos genéticos são representados por letras. A letra A é a adenina, letra G, guanina, que são as bases purinas, T, timina, e C, citosina, que são as bases pirimidinas. Assim como na linguagem da língua portuguesa, os textos necessitam de alguma coesão gramatical, certo? Entre as palavras. O DNA ele também não é diferente, só que ele requer de coesão química entre as bases que constituem os filamentos da molécula. O código, com poucos elementos, mas com diversas combinações, é o responsável por formar os genes dos cromossomos de todas as espécies viventes. Quando os genes são ativados, inicia-se um mecanismo de transcrição, que é a formação de moléculas de RNA, ribossômico, transportador e mensageiro. Prosseguindo com o processo de tradução, ocorre a síntese de proteínas, de forma pela qual o DNA coordena todo o metabolismo celular. A leitura biológica desse código, juntamente com os fatores ambientais, determina as características do indivíduo, certo? A sua estatura, a cor da sua pele e dos olhos, o tipo de cabelo e até de algumas doenças congênitas ou predisposições. Portanto, e resumindo tudo, um simples código com 4 caracteres possibilita uma enorme variedade de arranjos sujeitos à quantidade e ordenamento de bases nitrogenadas, certo? Formando um gene e esse manifestando uma característica. Bem, para finalizar, gostaria de agradecer pela sua atenção. Era isso que eu tinha para passar hoje sobre o envio das informações, certo? Obrigado.